Agora eu quero falar com você que pretende fazer um documentário, mas ainda não começou porque acha que está com limitações de equipamentos. E eu quero falar especificamente sobre a parte de iluminação. De repente você não contou ainda histórias maravilhosas porque acha que a falta de iluminação vai fazer com que a sua história não seja contada de uma maneira bonita, de uma maneira verdadeira. Aí é que tá. Se você vai falar de documentário, se você vai contar histórias reais, por que não usar iluminação real, a luz natural? Se é de dia, a luz do sol. Olha só um exemplo. Eu estou aqui do lado da janela, tem aqui persianas e eu posso controlar essas persianas e olha o que vai acontecer. Eu só estou abrindo e fechando a persiana e eu tenho um controle legal de luz. Então, luz natural. E como trabalhar com a luz natural? Como controlar essa luz natural? Porque de repente o lugar que você vai gravar, você não tem a persiana, você não tem uma janela desse jeito aqui. Eu quero te mostrar o que eu fiz no meu documentário Segregadas, que eu gravei há uns 2 ou 3 anos atrás e utilizei 100% da iluminação natural e tivemos um resultado muito bonito. E agora eu vou te mostrar na tela do filme como eu preparei a iluminação do cenário para ficar uma coisa natural, para que a história passasse a verdade por meio da iluminação. Vamos lá. Eu vim da Bahia, vim para São Paulo, morei 29 anos em São Paulo. De São Paulo, arrumei um homem, vim embora para Montes Claros. Cheguei aqui em Montes Claros, eu não tinha casa para morar. Eu invadi aqui onde eu estou hoje. E moro aqui há 26 anos, 27 anos, vai fazer 27. Está dentro dos 28 anos. Mesmo na caçula, Jaqueline, vai fazer 28 anos. Então, é minha idade que eu moro aqui em Montes Claros. E larguei o marido, não prestava, só bebia. Arrumei um nego, mas é homem. Trabalha, não me falta nada de minha casa. Eu tinha 4 filhas, Karina, Cristina, Jaqueline e Karina, Cristina, Jaqueline e o Herbert. 3 filhas. Bom, deixei rolar aqui um pouco desse filme. Ele está aqui no YouTube, porém você não vai conseguir encontrar ele no YouTube porque ele está como não listado. Tá lá guardadinho, esperando o momento de ser publicado. Aqui também ele está com a resolução baixa, porque como é um longa-metragem, né, eu subi ele em 720 pixels apenas, então a qualidade da imagem não está aquela qualidade maravilhosa que todo mundo está acostumado, né? Mas nós temos ele aqui guardado na produtora em Full HD, em 1080 pixels. Mas como nosso objetivo aqui é estudo, então eu creio que a resolução, a nitidez da imagem não vai fazer diferença, já que a gente vai estudar a luz. Então olha só, eu vou voltar um pouco aqui para começar daqui do ambiente, né? Então olha só, eu vou abaixar o volume aqui do vídeo. Aqui nessa cena, na primeira cena aqui da casa da Dona Lita, que é um pedaço da sala aqui, e desse balcãozinho para aqui já é a cozinha, como dá para ver, né? Então eu escolhi filmar desse ângulo porque o sol ele estava aqui no quintal, era um sol da manhã, e as cores da parede, as cores dos móveis antigos dela, que são um tom amarelado, eles recebiam essa luz do sol, dava esse dourado bonito aqui, e também do lado de cá tem a luz da rua, que está entrando pela janela, por uma janela e por uma porta da frente, e está entrando nessa sala aqui. A Dona Lita está sentada daqui para trás na cena seguinte, né? Então vem a iluminação de um lado da casa e de outro lado da casa. Então a gente tem a key light, que é a luz principal aqui, e essa luz forte aqui está fazendo uma backlight. Então você vê que aqui, atrás da garrafa, atrás dessa jarra de plástico, atrás dessa vasilha de batedeira, você acaba tendo uma backlight, uma luz de fundo, uma luz que cria um contorno e meio que desgruda esses objetos aqui do fundo, do plano de fundo.
Então aqui a gente tem esse primeiro plano aqui, depois um plano atrás, depois lá no fundo, né? Então a gente tem uma keylight do lado de cá e uma backlight do lado de cá, ambas luz natural, a luz do sol. Então quando eu enxerguei esse cenário, e obviamente quando eu entrei aqui essa porta estava fechada, eu pedi para abrir essa porta para eu ver o que ia acontecer com a luz. Então quando eu enxerguei esse comportamento da luz aqui, luz e sombra, eu falei, é aqui, cara, é aqui. E olha só como fica bonito quando esse patinho entra e a luz desenha ele todo, você enxerga um objeto, um bicho vivo tridimensional, nossa, é muito bom, isso aqui me fascina muito. Então vamos para frente. Aqui nessa imagem, a Dona Lita está de frente para a janela do quarto dela. Então aqui do lado direito, mais para a direita da tela e mais para a direita da Dona Lita, a luz está entrando e batendo no rosto dela, fazendo essa keylight, que é a luz principal, né? Então olha só, aliás, eu falei que a luz está um pouco mais para a direita, mas na verdade não está muito à direita dela, né? Porque você vê que tem a luz batendo aqui no nariz, mas aqui tem um pouco de sombra, né? Então a luz, a incidência dela está vindo diretamente para cá, ok? E olha como tem essa sombra aqui, a sombra atrás dela, o cabelo dela já sumiu aqui na escuridão, e aqui do lado direito tá escuro, porque a janela está desse lado e para cá tem mais uns 2 ou 3 metros de parede, né? Então quando eu encontrei essa janela, eu pedi para que fechasse algumas partes, colocasse uma cortina num ponto. Eu não peço isso diretamente para a pessoa que eu vou filmar, no caso aqui a Dona Lita, eu peço para uma outra pessoa fazer isso. A gente sempre pede permissão para entrar na casa da pessoa, para conhecer os cômodos, né? E aqui, quando eu encontrei esse quarto com esse tom azulado aqui, é um azul bem envelhecido, né? Quando eu encontrei essa parede assim, eu falei, aqui eu quero gravar uma cena com Dona Lita. Pedi para que ela ficasse próximo da janela, não muito próximo, mais ou menos a 1,5 m de distância da janela, né? Dá a impressão que ela está bem perto, mas ela está um pouco longe. É a sensação de quem está olhando para a janela. Mas para que eu conseguisse ter essa sensação com a luz legal, eu pedi para que ela ficasse um pouco longe, mas que ela olhasse para o mundo lá fora, né? Porque eu queria que ela sentisse de verdade alguma coisa e eu queria que essa coisa que ela sentisse eu pudesse captar pelo olhar dela, né? Com as minhas lentes, pelo olhar dela. E eu consegui fazer isso. E a luz aqui ajudou a contar um pouco talvez dessa dor que a Dona Lita sente, talvez um pouco do drama dela, né? Então aqui, mais uma vez, luz natural com a sombra mais dura, né? Então aqui é uma luz dura. Você vê pela sombra bem marcada, bem delimitada aqui no rosto dela, né? Na lateral direita do rosto dela. E eu gosto da cabeça dela se misturando com o fundo aqui e desaparecendo. Poderia ter usado uma backlight, uma luz de LED ou um rebatedor para dar uma desenhada aqui na nuca dela, aqui no pescoço atrás. Mas eu gostei disso. Ela misturada na luz e na escuridão ao mesmo tempo. Porque esse documentário ele fala um pouco disso. São pessoas segregadas do restante da sociedade, são pessoas que são excluídas. E são pessoas que elas não se veem inseridas na sociedade aqui dentro da cidade. Eles moram na zona rural de Montes Claros, né? E na beira do lixão, a vida, o sustento deles é advindo do lixo. Então ali eles têm uma forma de viver completamente diferente de quem está dentro da cidade, de quem tem um emprego formal, quem está na lida cotidiana dos grandes centros urbanos, né? Então é como se ela tivesse com a cara para o mundo, mas não está inserida nesse mundo, ela não se sente tão à vontade, tão em casa nesse mundo, por isso que ela está um pouco mergulhada aqui nessa escuridão, né? Bom, vamos para frente. Tudo que você encontrar aqui vai ser luz natural. Então olha só, nessa cena eu vou conseguir explicar essa próxima aqui que você está vendo nessa miniatura aqui, ó. Então eu vou dar um clique nessa miniatura, eu quero que você observe aqui primeiro essa porta, essa janela. Aqui do lado você não consegue ver, mas tem uma janela aqui do lado esquerdo da tela, atrás desse sofá tem mais uma janela. Então olha só, opa, maximizando. Eu vim da Bahia. Vim para São Paulo, morei 29 anos em São Paulo. Maravilha. Como eu consegui encontrar essa fotografia? Como eu disse, a primeira coisa que a gente faz é entrar na casa da pessoa que a gente vai gravar e conhecer os ambientes. Se eu sei que eu vou trabalhar com a luz natural, eu quero saber onde é que estão as portas, onde é que estão as janelas, se tem cortinas, lençóis para a gente fazer algum ajeito, né? O ajeito técnico, a famosa gambiarra. Mas eu vi que com essa janela, com a porta do lado esquerdo e uma janela que está aqui atrás desse sofá, eu conseguiria fazer um trabalho legal, fazer um desenho de luz legal, né? Então, estava tudo fechado quando a gente chegou para gravar, né? Ela estava do lado de fora da casa, fazendo as tarefas lá no fundo, né? E aí eu pedi para que fechasse só uma folha dessa janela. Eu queria que entrasse um pouco de luz, mas não tanta.
E eu não queria que entrasse muita cor branca aqui, porque eu queria só um pedacinho aqui e eu não queria que isso aqui ficasse maior do que o rosto dela. Então eu pensei nessa proporção aqui, para o rosto dela ter um tamanho e uma luz mais forte aqui menor do que o rosto dela. E se eu abrisse isso aqui, eu teria uma coisa branca aqui muito maior. Então aqui a porta ela está entreaberta para que provocasse um pouco de escuridão e sombra aqui desse lado, que tem umas coisas aqui, né, um monte de objeto guardado, né? Mas eu queria que a luz entrasse um pouco no chão aqui. E como eu percebi que tinha animais, tinha gato, tinha galinha, galo, isso aqui é um galo, né? Aí eu queria que, se algum animal entrasse, eu queria que ele fosse iluminado. Então aqui você vê que tem um desenho de luz aqui na cauda do galo, no rabo, não sei como é que chama isso aqui, e nas costas dele, né? Então se alguém entra aqui, algum bichinho entra aqui, ele vai ser iluminado. Mas essa luz também não interfere aqui nesses objetos que estão no fundo, porque eu não queria mostrar o que eram esses objetos, mas queria que tivesse uma coisa legal ali. Eu queria que tivesse uma coisa escondida, né? E com a luz da janela aberta, eu consigo dar essa luz nela aqui. Dá um pouco de desenho no sofá, tem um brilho aqui, um pouco de luz aqui, e aqui a sombra, então dá essa tridimensionalidade para ele. Mas o principal dessa janela que está um pouco atrás desse sofá aqui do lado esquerdo, é dar essa luz principal aqui na Dona Lita, essa keylight. Então do lado de cá, o que tinha de... Lembra que aqui tem uma parede, que é essa aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo voltar um pouquinho só. Aqui. Essa parede, aqui é um vão, aqui é uma janela e aqui é mais um vão. Atrás desse vão aqui, aqui tem uma porta. Aqui do lado direito, atrás dessa cadeira tem uma porta. Então essa janela e essa porta são essas aqui que dão acesso para a cozinha, ó. Olha lá, tá vendo? Então, a luz do sol, a luz da manhã que está bem forte, entra por aqui, passa por aqui e sai nessa janela que está na lateral aqui. Então, para ter essa sombra, eu pedi para que fechassem as portas lá do fundo e a janela que divide essa sala com aquela cozinha para que ficasse um pouco de escuridão, para que a luz do sol da manhã não entrasse vinda de lá de dentro da cozinha, né? Já que a porta da cozinha é larga e tem uma janela e uma outra porta, uma de frente para a outra, fazendo com que a luz chegasse até aqui. Então eu consegui um pouco dessa escuridão aqui, mas de maneira que mostrasse esse olho dela, mas de modo que algumas vezes que ela fizesse os movimentos, isso aqui entraria na escuridão. E eu queria essa luz mais forte aqui para mostrar a cor do olho dela, que é um olho muito bonito, tem uma cor linda nesse olho dela, e o olho dela é muito vivo, né? Apesar de ser uma mulher com expressão sofrida, mas o olhar dela é muito vivo. Chega aqui em Montes Claros, eu não tinha casa para morar. Eu invadi aqui onde eu tô hoje. Observe então como está essa sombra aqui no braço dela, como está marcada essa sombra no braço, no pescoço e no rosto, né? Do lado esquerdo dela você tem essa luz, e aí é que dá a dualidade da... Opa, saí. Aí é que eu consigo mostrar a dualidade da pessoa, socialmente falando, né? Ela tá num... Opa... aqui serve. Ela tá inserida aí num contexto social que ela é esquecida pelo poder público, ela não está inserida na sociedade de maneira assim justa. Só que do lado esquerdo, ela é uma pessoa que tem luz, que tem vida, que tem vontade própria, que tem sonhos, né? É uma pessoa que precisa ser enxergada, que precisa ser vista, que precisa ser ouvida. Então eu quis essa dualidade entre a luz e a sombra, entre a aceitação e a segregação. Então quando você vê algo construído, você pode ter certeza que tem muita coisa por trás, não é só um vídeo, não é só colocar a câmera ali, gravar e pôr a pessoa para falar. Então além da história ser contada pelas palavras da Dona Lita, ela é contada também por como eu enquadro ela dentro desse cenário. Como eu consigo contextualizar isso em apenas um plano de câmera, em apenas um cenário, né? Obviamente eu mostro lá na frente como é um pouco do dia a dia dela, como ela trabalha, né? Aqui na frente, deixa eu ver se eu consigo encontrar fácil. Tem um momento que ela pega uma lanterna que ela explica como ela trabalhava à noite. Vamos ver se eu consigo encontrar rápido aqui. Então vamos lá. Olha só. Ela sai para pegar a lanterna e quando ela volta, olha que surpresa. Posso ter um minuto? Eu pedi para ela me mostrar como que ela trabalhava à noite. Ela saiu da frente da câmera e aí? Move a câmera, acompanha ela? Não, que tal deixar surpresa? O nosso serviço, eu tinha 4 lanternas dessa aqui. 4 lanternas. Essa lanterna, o que é que acontece?
Não tinha alumínio, não tinha um PET, não tinha nada que passasse se você não enxergava ela. E era assim que nós trabalhávamos. Todo mundo. Eu tinha 3 lanternas. Quando uma ficava fraca, eu ia na bolsa e pegava a outra. Então olha que maravilha. Com a luz natural, você consegue ver o suor na pele da pessoa, que estava um dia muito quente, né? Então a dona Lita estava suando, mas você não consegue ver micropingos, né, nos poros, suor nos poros dela, como acontece quando você ilumina com LED, por exemplo. A luz do LED te faz enxergar na pele da pessoa microgotículas de suor. Isso não é bom, não fica bonito, fica muito artificial, dá um aspecto cromado, né? Então quando você tem a luz natural, você tem a melhor luz do mundo, né? Então saiba explorar a luz natural, seja do luar, seja do sol, tá ok? Então aqui eu acho que ficou um exemplo bem claro, espero que você tenha entendido o que eu tentei te ensinar aqui. E se você tiver alguma dúvida, é só me perguntar, manda mensagem, manda um vídeo fazendo uma pergunta, que é bem provável que eu vou conseguir te responder e por que não até gravar um vídeo em resposta à sua dúvida. Então é isso, eu te mostrei que é possível sim contar histórias maravilhosamente bem contadas com o poder da luz natural. E o próximo passo agora é com você. Pega a sua câmera, chama seus amigos e vá gravar histórias e mostra isso aí pra gente, mostra pro mundo inteiro o que você é capaz de fazer.